Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muita saudade de vê-los aqui. Bom, gente, depois de uma série de vídeos que eu falei um pouquinho sobre o nosso sistema eleitoral, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a formação política brasileira. Como nós, né, de colônia passamos, né, para uma república independente, né? E o que perpassa essa nossa história política? Porque, né, os problemas de hoje, eles têm uma origem, ó, lá atrás, ok? Então vamos lá, gente. Eu quero começar, digamos, a nossa história política recente do Brasil. Começando com a proclamação da nossa república em 1889, ok? Bom, vamos lá então. Quando a gente estuda em história, a gente consegue perceber, né, que Dom Pedro II, nosso último imperador, além de ser um homem que tem uma grande identidade, né, se identifica muito com o país, com a terra, ele tinha um amor, né, pelo país, foi talvez um dos grandes, né, no governo de um dos grandes, digamos assim, daqueles que promoveram o crescimento, né? O Brasil foi um dos primeiros países a ter, por exemplo, um telefone. Então, no Brasil, a gente passou por um momento onde Dom Pedro II, ele era, logicamente, sempre existem opositores, mas ele era muito amado, inclusive pela própria população. Não estou falando pela nobreza, pela elite, mas pela própria população. Então, como um imperador, né, e que a população gostava, como é que ele, de repente, a monarquia fez assim e se instituiu a república? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a esse respeito e um pouquinho sobre, né, as características da nossa república, ok? Bom, gente, quando é que Dom Pedro II começa, digamos assim, a ter problemas reais na condução do país? Principalmente após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, né, por muitos historiadores, ela era vista até bem pouco tempo como uma, digamos assim, causada pela questão do imperialismo, né, das políticas imperialistas aqui na América do Sul. Mas hoje se tem uma visão um pouco diferente. Então, a Guerra do Paraguai, ela foi nada mais nada menos do que uma expressão do processo de formação e também de consolidação dos países aqui da nossa América do Sul, da Bacia Cisplatina, tá? Bom, voltando então. Então, nós voltamos da Guerra do Paraguai. Qual foi o impacto, né, disso para o Brasil, né? Nós passamos por um grave impacto financeiro, afinal de contas, a guerra, né, uma guerra é uma coisa muito custosa. A Guerra do Paraguai foi a guerra mais longa que aconteceu na América do Sul. Foi uma guerra em que a gente teve uma quantidade absurda de mortes, tá? Então foi uma guerra custosa, tanto financeiramente, né, quanto, né, digamos assim, humanamente, muito prejudicial, enfim. E após, né, a vitória, né, do Brasil e da sua aliança, né, que era com a Argentina e com o Uruguai, saírem, né, vitoriosos, né, da Guerra do Paraguai, onde o Paraguai perdeu, os militares, né, eles vêm, tipo assim,
como é que eu posso dizer assim, o ego inflado, e eles começam a querer participar de maneira mais efetiva da política. E Dom Pedro II, ele não gosta nem um pouco dessa ideia e ele não permite a participação de militares na política. Por quê? A função do militar é seguir o líder da nação, estar a serviço dele, né? Estar a serviço da proteção da nação. E não é um cargo político, tá? Então, Dom Pedro II, ele era um grande opositor a essa participação do exército e aí ele não, enfim, permitiu a participação de militares na política. Bom, logicamente, esses militares que estavam descontentes por não serem uma força política na monarquia, no nosso período monárquico, eles vão aderir a um outro ideal, que é um ideal oposto, que é o ideal republicano, né? Aonde nós vamos colocar que é justamente essa ideia de que todos podem participar da política. Só que essa ideia de república também, né? Eu tinha vários grupos dentro desse grupo republicano, tá? Eu tinha, né, aquelas pessoas que queriam uma república de natureza mais liberal, né? Quando a gente fala de uma república liberal, queria assim uma aproximação ideológica, né, com os Estados Unidos, né, o ideal liberal norte-americano, tá? Nós tínhamos, tanto que o primeiro nome do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil, né, de acordo com esse alinhamento ideológico. Nós vamos ter, né, federalistas que defendem a ideia de uma federação, né, de estados, logicamente, existe uma lei única, mas estados que possam ter leis independentes e que todos cooperem, né, para o crescimento da nação. E, logicamente, bônus e ônus, eles são distribuídos entre os estados, tá? E nós tínhamos ainda pessoas que eram adeptas da existência de um executivo, de um poder executivo forte, tá? Inclusive defendiam uma ditadura, ok? Porque acreditavam que o executivo deveria ser forte. E quem acreditava, né, nessa postura, geralmente tinha um viés ideológico positivista, ou seja, tinha um modo, né, um viés, um olhar que passa por esse filtro do positivismo. O que é o positivismo, tá? Só pra gente dar uma recordada. O positivismo, na verdade, ele preza que somente uma sociedade organizada, em ordem, né, ela vai necessariamente alcançar o progresso. E essa sociedade ordenada, onde todo mundo cumpre seu papel, onde todo mundo sabe aquilo que tem que fazer, né? Aonde aqueles que não fazem são duramente reprimidos, é o que a gente vai falar de um viés positivista. Tanto que, se a gente parar para pensar, ó, na frasezinha que tá lá na nossa bandeira, tá lá, ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema positivista, né? Justamente que tá lá escrito que a gente tem que ter um executivo forte, né? Que isso aí eram ideais defendidos por Deodoro da Fonseca. E não foi ele que declarou a proclamação da República? Tá? A gente fala de Floriano Peixoto, né? Que foram políticos fundamentais para que houvesse essa ruptura com a monarquia. Bom, gente, além, né,
desse empobrecimento causado aí nesse processo aí, vamos botar assim, de crise financeira, que não é nenhuma novidade no Brasil, que outros fatores eles vão colaborar, né, para a queda do império. Então a gente já tem aí os militares que queriam participar da política. Nós temos, né, essa adesão, principalmente das lideranças militares. A gente não tá falando de soldado e cabos, não, tá? Das lideranças do exército, né, terem se tornado os republicanos, porque queriam participar da política. A gente vai ter, né, a libertação dos escravos, né, a Lei Áurea, né, Princesa Isabel decretando a Lei Áurea. E aí, grandes latifundiários, né, as nossas oligarquias, ficaram muito descontentes, né? Porque imagina, um dia eu tenho escravo, no dia seguinte eu não tenho. E aí eles começam a querer uma indenização por parte do governo, né? Que ele indenizasse esses grandes fazendeiros, né? Enfim, né? Por ter decretado a Lei Áurea. Temos a própria saúde de Dom Pedro II, que não andava muito boa, né? Essa ideia do próprio positivismo, né? Dessa ideia de progresso, um progresso baseado na ordem social, um progresso baseado também na questão da ciência, porque a gente tem que lembrar que o positivismo também valorizava a ciência. Então, olha a quantidade de fatores que eu citei aqui que vão ajudar, né, que vão favorecer, na verdade, o fim do império, o fim da nossa monarquia. E aí a república, ela tinha, né, algumas correntes, que seriam os liberais, né, que não queriam nenhuma intervenção do Estado na economia. Nós tínhamos os jacobinos, tá? Que admitiam a participação direta da população. E nós tínhamos os positivistas, tá? Que tinham aquela ideia de que o governo, né, na figura lá do líder, deveria ser o cara que vai solucionar todos os problemas da nação. Gente, pega isso e transpõe para a realidade política hoje. Economicamente, se defende a não intervenção do Estado na economia, né? Se defende ou se acredita, vamos botar assim, na ideia de um líder, e que esse líder vai ser o grande cara que vai solucionar o problema da nação. E acredita-se também na participação popular. Só que a gente sabe muito bem, eu não estou falando de eleições fraudadas, mas a gente sabe muito bem que existem diversas formas de interferir, né, na participação popular, direcionar o povo a uma escolha e não a outra. Então, gente, esse mesmo dilema que nós tínhamos no período da proclamação da República, nós também passamos a ter, né, na política atual. Ou seja, 140 anos depois, né, aproximadamente, nós vivemos com os mesmos problemas, tá? Aí eu vou colocar como uma curiosidade. A nossa república foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Gente, que eu tenho mais de escrever, tá? De 1889. Sabe qual era a reserva, o montante financeiro destinado, né, a Dom Pedro II e a sua família?
eram exatos 69, na moeda do período, eram contos de réis, tá? E com esses 69 contos de réis, Dom Pedro II pagava os funcionários do palácio, né? Ele cuidava do próprio palácio. Esses 69 contos de réis dava para sustentar toda a família imperial e ainda 30% desses 69 contos de réis. Então, vamos lá. 20 contos de réis, aproximadamente, eram destinados para as viúvas e órfãos da Guerra do Paraguai, que eram aí quase 500 pessoas, pelo que eu não me engano. Então, isso eram os custos da monarquia. 69 contos de réis, mês. No dia seguinte, a proclamação da República, no dia 16/11/1889, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi aquele que proclamou a República, né? Ele vai dizer que o dinheiro é pouco, que não dá para custear, né, os gastos com o poder executivo. Então, de 69 contos de réis, ele vai passar para a bagatela de 120 contos de réis. Gente, se a gente parar para pensar que com 69 contos de réis, a família real fazia tudo isso que eu falei para você, e ainda desses 69, 20 eram tirados para as vítimas da Guerra do Paraguai, então a família real ficava, em média, com 49 contos de réis para dar conta de tudo. Deodoro da Fonseca vai dizer que é pouco e vai subir para 120. Ou seja, ele vai dobrar, vamos colocar aí, os custos, né, da nova república. E olha que ele não vai ajudar vítimas da Guerra do Paraguai. E olha que ele não vai ter custos com a família imperial. Enfim. Então, vocês conseguiram perceber? Se a gente parar pra perceber, a gente fala assim, a proclamação da República. Gente, a proclamação da República, as pessoas gostavam de Dom Pedro, não sabiam nem que, muitas das vezes, as pessoas mais simples não sabiam nem que a gente ia deixar de ser uma monarquia para passar a ser uma república do dia pra noite, né? Simplesmente as pessoas foram, ué, Dom Pedro foi embora? A gente é uma monarquia, a gente é república, né? Não foi uma coisa que teve um grande conhecimento e tampouco apoio popular, né? Hoje a proclamação da República, ela é vista por vários historiadores como o golpe da República, né? Aonde foi um golpe militar e civil, logicamente, das elites, daqueles grandes latifundiários ali, que se sentiram prejudicados, né, uns por conta da não pagamento de indenização por conta do fim da escravidão, outros porque queriam participar da política e não podiam, e essa elite consegue destituir Dom Pedro. Então, por isso, atualmente a gente encara a proclamação da República como sendo um golpe civil-militar dado, né, enfim, contra Dom Pedro II e a família imperial, tá? Quais foram as principais mudanças ocasionadas, né, promovidas por esse novo regime republicano? Primeiro, as províncias, né, elas vão virar os estados. E os presidentes das províncias, né, como se fossem hoje os governadores, eles foram destituídos, né, porque muitos eram extremamente fiéis a Dom Pedro II e foram escolhidos, né, novos governadores foram escolhidos pelo presidente, né.
nós tiramos, né, da nossa do Estado, a gente transformou no Estado laico, né, que a família portuguesa, né, a família imperial, ela era extremamente católica, né? A gente tem que lembrar que reis e rainhas, né, na Europa eles eram, digamos, nomeados e muitos inclusive destituídos pela própria igreja católica, né, que eu tô me referindo. Então a república vai trazer essa ideia do Estado laico, né, de uma não interferência da religião ou de questões religiosas na política. Talvez seja a única coisa que eu, Michele, considero uma grande vantagem. Mas se a gente parar para analisar a nossa estrutura social, os grupos que estavam no poder, a situação ela se manteve inalterada. E se a gente analisar ainda nos dias de hoje, quem são grupos que têm grande poder? Grandes latifundiários, grandes empresários. Quem é que define o destino da nação? Muitas das vezes a gente esquece que o nosso voto é importante, né? E muitas vezes nos deixamos levar pela propaganda, pelos aqueles políticos tradicionais de carreira, né? É o filho do político, é o neto do político, é o bisneto, né? Daqui a pouco a gente já vai estar na fase dos tataranetos dos políticos tradicionais, né? Bom, enfim, veio a República, aquela ideia de que a gente precisava investir para o crescimento da nação, né? Vai começar a se emitir moeda, né? Dinheiro, né? Quando a gente começa a se imprimir dinheiro, só que aquele dinheiro ali não representa, gente, dinheiro de papel, né? Que a gente manipula todo dia, né? Ele não pode ser impresso aleatoriamente, ele é impresso com base nas reservas do país. O que o país tem para arcar com aquilo ali? Antes a gente tinha como lastro o ouro, ou seja, o país tem quanto de ouro para poder emitir tanto em moeda. Se acontecer alguma coisa, ele tem como pegar esse papel e me dar ouro, digamos assim, tá? E isso vai acontecer, né? Logo assim que a República é instituída, não, precisamos avançar, industrializar o país. Ótimo, a ideia é muito boa. Só que começou-se a emitir papel moeda, né? Começou a ficar fácil pegar crédito, né? Empréstimos ficaram fáceis. E em decorrência disso, a gente teve uma desvalorização da moeda, né? Uma grande inflação, falência de empresas e bancos que já eram, figurinhas antigas no Brasil, justamente porque a gente emitiu dinheiro que a gente não tinha como pagar, ok? Veio a Constituição de 1891, foi uma Constituição inspirada na Constituição americana, tá? Então, que a gente fala da autonomia dos estados, gente, aquelas forças que eu falei lá no começo que estavam insatisfeitos com Dom Pedro. Então, a gente vai aderir ao Brasil se tornar uma federação, assim como os Estados Unidos, tá? Que a gente mantém uma relativa autonomia dos estados e faria, né, e a existência, enfim, da própria república. Gente, o que eu queria, na verdade, falar para vocês é que se a gente analisar a história do nosso país, a nossa história, na verdade, acho que a história, ela é cíclica, ela é uma espiral, né? Se a gente pudesse fazer um desenho, tá? Muitas coisas se repetem, a história se repete várias vezes. Tem uma frase de Marx, que é uma frase bem interessante, que vai dizer pra gente assim: os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Bom, eu queria finalizar a aula de hoje com uma frase de Karl Marx. A história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Grande beijo e pensem nisso.